Capítulo 1 Parte 1 Caçador de Rank I. Caçador de nível I, Seong Jin-woo. Não importava aonde ele fosse, esse título sempre o seguia. A força geral de Jin-woo era quase a mesma de um ser humano normal. Com a exceção de ser um pouco mais forte e suas feridas cicatrizando um pouco mais rápido, Jin-woo era quase igual a pessoas normais em todos os outros aspectos. Era normal então, que ele sempre acabasse se machucando. Ele quase morreu várias vezes também. Claro, não era como se Seong Jin-woo gostasse de ser um caçador. O trabalho era perigoso, outros zombavam dele e, para complicar ainda mais a situação, o pagamento também era bem patético. Se não fosse pelo auxílio médico pago pela Associação de Caçador aos caçadores em sua folha de pagamento, ele já teria entregue sua licença de caçador e desistido, vivendo sua vida como uma pessoa normal. Infelizmente, para alguém como Seong Jin-woo, na faixa dos 20 e poucos anos e sem nenhuma habilidade profissional tangível, não havia outra maneira a não ser permanecer como caçador se quisesse pagar a taxa hospitalar de sua mãe, que custava milhões de wons todo mês. Deveríamos dizer que ele não teve escolha. Foi por isso que, mesmo sem querer, ele simplesmente teve que participar da operação supervisionada pela associação. Caçadores operando dentro da mesma área tendiam a se conhecer muito bem. No caso de um gate se abrir, todos os caçadores naquele distrito seriam convidados a vir, é por isso. Os caçadores que chegaram cedo tomaram café nas xícaras distribuídas pelo funcionário da associação e trocaram cumprimentos cordiais entre si. Oh, ei! Sr. Kim, aqui! Aqui! Oh! Sr. Park, o que você está fazendo aqui? Eu pensei que você estava desistindo de ser um caçador. Bem, isso. Minha esposa está grávida do nosso segundo filho. Hahaha, é isso mesmo. É, para um caçador ganhar muito de uma vez, participar de um raid é o melhor, não é? O Sr. Kim jovialmente explodiu em gargalhadas. O Sr. Park seguiu o exemplo com uma risada tímida, antes de perguntar a Kim. A propósito, porque sinto que a associação está nos chamando cada vez menos ultimamente. O número de gates diminuiu ou algo assim? Claro que não. Isso é só porque as guildas estão ficando todas agitadas com a limpeza dos portões, não tem nada a ver com a associação. Ouvi dizer que várias guildas estão entrando de cabeça, já que há muito lucro envolvido nessa coisa toda. Bem, nesse caso, já que esse ataque está sendo supervisionado pela associação, deve ser seguro, não? O Sr. Park olhou ao redor como se estivesse ficando nervoso. Se uma guilda não estivesse envolvida hoje, isso significava que não havia lucro suficiente, e se não houvesse lucro suficiente, isso só poderia significar que a dificuldade desse portão em particular seria baixa. Claro, nada neste mundo é 100% absoluto. Não era apenas o Sr. Park, outros caçadores também olhavam nervosamente ao redor. Eu me pergunto. O Sr. Kim terminou o resto do café evitando responder ao amigo, antes de avistar uma certa pessoa e levantar a mão em sinal de felicidade. Ele está aqui. Ei, Sr. Seong! Sr. Seong! Outros caçadores também demonstraram alegria ao descobrir aquele jovem. Ah, olá! Era ninguém menos que Seong Jin-woo. Jin-woo fez um simples aceno de cabeça para o alegre Sr. Kim e passou. Depois de se certificar de que Jin-woo estava fora do alcance da voz, o Sr. Kim começou a rir enquanto falava com confiança. Então, Jin-woo apareceu. Então vai ficar tudo bem hoje também. Os olhos do Sr. Park se arregalaram e ele perguntou apressadamente a Kim. O que foi isso? Aquele caçador Seong Jin-woo é realmente forte. Ah, certo, claro, você não saberia quem ele é. Ele é um caçador que começou a trabalhar logo depois que você saiu, sabe? No entanto, todo caçador aqui sabe quem é aquele garoto agora. Ele é realmente tão forte. Espera, porque ele está trabalhando para a associação, então. Por que não para uma guilda ou como freelancer? Kim riu um pouco mais antes de estreitar os olhos. Você sabe qual é o apelido daquele cara? Como eu poderia saber disso? Vamos lá, cara. Só me diga logo. A arma mais fraca da humanidade. Reticências. Mais fraco? Não é algo como a arma definitiva? Cara, esse é o apelido do caçador Rank S. Choi Jong-in. Esse garoto é a arma mais fraca. Tenho quase certeza de que ele é o caçador mais fraco da República da Coreia. Realmente. Park começou a franzir a testa profundamente. Por que outros caçadores cumprimentariam esse Seong Jin-woo se ele fosse realmente tão fraco? Afinal, eles não precisavam de alguém para confiar suas costas se as coisas dessem errado.
Park não conseguia entender realmente as reações dos outros caçadores. Quando a cabeça de Park se inclinou para um lado e para o outro, Kim riu e cutucou a lateral de Park com o cotovelo. Os ataques em que Seong Jin-woo participa só terão baixa dificuldade porque ele é muito fraco. A associação nunca confiaria a ele um trabalho difícil, você não entende. Eles não querem vê-lo morto, certo? Só então a expressão de Park se iluminou. Se certo. Sim. Sua esposa estava profundamente preocupada com ele, já que esse seria seu primeiro ataque em um bom tempo. Honestamente, até ele próprio estava preocupado também. No entanto, agora que ele ouviu as palavras de Kim, ele sentiu como se um peso tivesse sido tirado de sua mente. Kim continuou. Aquele cara, houve um rumor não muito tempo atrás que dizia que ele se feriu participando de uma invasão a um portão de nível I e passou uma semana no hospital. Um caçador foi ferido por um portão de nível I. Isso mesmo. Ninguém esperava ver um caçador se machucando durante um ataque de Rank Gate, então eles nem trouxeram um curador, aparentemente. É por isso que ele passou uma semana no hospital. Puhahaha. Quando Park começou a rir muito alto, Kim rapidamente o silenciou. Pare com isso, cara. O Sr. Seong pode ouvir você. Aigu. Eu não pensei nisso. Park cautelosamente verificou as reações de Jin-woo enquanto ele continuava a rir. Felizmente, a distância era grande o suficiente e os jovens não pareciam tê-los ouvido. Claro que eles estavam enganados. Eu consigo ouvir tudo, seus velhotes. Um sorriso amargo se formou em Jin-woo enquanto ele tentava arduamente ignorá-los. Em momentos como hoje, ele não conseguia deixar de culpar seu senso de audição anormalmente aguçado. Parecia que ele chegou cedo demais e o ataque ainda não tinha começado. Cheguei muito cedo? Jin-woo olhou em volta para passar o tempo de espera, viu o funcionário da associação distribuindo café quente e se aproximou. Posso pegar uma xícara de café também? Oh! Seong Jin-woo caçador Nin. Sinto muito, mas ficamos sem café agora. Reticências aspas. A brisa fria do inverno roçou a ponta do seu nariz. Jin-woo limpou o nariz silenciosamente com o dedo indicador. Que dia triste foi aquele em que o café acabou assim que chegou a sua vez de tomar um. Por que você insiste em ser um caçador, Sr. Seong Jin-woo? Desculpe. Jin-woo abaixou a cabeça e pediu desculpas. A jovem e linda garota usando magia de cura na frente de Jin-woo, e Ju-hui, mostrou o quão infeliz ela estava com uma expressão de beicinho. Não estou tentando fazer você se desculpar, sabia? Só estou preocupado com você. Se continuar lutando desse jeito, mais cedo ou mais tarde você vai se deparar com uma situação realmente perigosa. Jin-woo olhou por cima dos ombros de Lee Ju-hui e deu uma olhada nos outros caçadores lutando ali. Quando alguém entrava pelo portão, chegava a um lugar chamado Dungeon. A classificação deste calabouço em particular deveria ser em torno de D. Mais de uma dúzia de caçadores estavam cuidando dos monstros dentro desta masmorra sem nem mesmo suar a camisa. Infelizmente, para um Rank I, tal feito era quase impossível. Normalmente, o trabalho de curar os caçadores feridos pelas costas recaía sobre os curadores. Como ele sempre se machucava durante as incursões, Jin-woo era bem conhecido entre os curadores. Lee Ju-hui perguntou cautelosamente. Por acaso, há alguma razão pela qual você não consegue desistir de ser um caçador? Jin-woo balançou a cabeça resolutamente. Ele não queria revelar nada pessoal a outras pessoas. Estou fazendo isso apenas como um hobby. Se eu não fizer isso, provavelmente morrerei de tédio, na verdade. Lee Ju-hui fez beicinho ainda mais. Se você continuar com esse seu hobby, em breve você estará invadindo uma masmorra no submundo, sabia? Jin-woo ficou surpreso com o comentário dela e acabou rindo alto. Graças a isso, a insistência de Lee Ju-hui se intensificou. Não ria. Não. Seus ferimentos podem piorar. Jin-woo deu uma risadinha antes de perguntar. Onde você aprendeu a dizer esse tipo de coisa? O que você quer dizer com onde? É do Sr. Kim, bem ali. Aigu, aquele ajuste realmente foi lá e fez isso, não foi? Enquanto conversavam e riam, seu tratamento estava quase no fim. Mas já era tarde demais. Parecia que o ataque estava praticamente acabado agora. A expressão de Jin-woo endureceu. Eu só matei um monstro hoje. Uma criatura de nível I, nada menos. Seong Jin-woo começou a mexer no cristal mágico de nível I em sua mão. O cristal mágico de menor grau de um monstro de classificação I rendeu menos de 100.000 wons.
Para algo que ele apostou sua vida para ganhar, era uma quantia pateticamente pequena. TL, pouco mais de $88. Um cristal mágico de um monstro de nível C pode ser vendido por mais de 10 milhões de won, no entanto. Pena que um caçador de nível I como ele não conseguiria nem tentar matar um monstro de nível C. Do nada, alguém gritou. Ei, tem outra entrada aqui. Os caçadores próximos correram para lá. É verdade. Existe realmente outro caminho? Assim como o caçador disse, havia uma entrada escondida dentro da própria masmorra. Uma masmorra dupla, é isso. Então, tal coisa realmente existe de verdade. O Sr. Song, com mais de 10 anos de experiência como caçador, olhou para a entrada escondida e demonstrou o quão surpreso estava. O interior da passagem escondida, parecida com uma caverna, estava escuro e nada podia ser visto. O Sr. Song ativou sua especialidade, magia de chamas, e a jogou mais para frente na passagem. A chama voou para frente e iluminou o interior. A passagem parecia continuar para sempre. Logo, a chama perdeu seu impulso para frente, caiu no chão e queimou por um tempo antes de desaparecer bruxuleantemente. A passagem ficou envolta em escuridão mais uma vez. Todos, juntem-se. Vamos ter uma reunião. O líder não falado desse ataque, Mr. Song, chamou outros caçadores para se reunirem. O tratamento de Jin Woo já havia acabado, então ele e Ju Hui também se juntaram. Song falou enquanto olhava para os caçadores reunidos. Como você sabe muito bem, um portão não fechará a menos que o chefe da masmorra seja morto. Já que o portão em si ainda está intacto, mesmo que tenhamos cuidado de todos os monstros aqui, isso só pode significar que o chefe está além daquela passagem. Song apontou para a entrada escondida. Os caçadores trocaram olhares significativos e acenaram com a cabeça. Ninguém poderia discordar dessa noção. A música continuou. Normalmente, deveríamos repassar essas informações para a associação e esperar pela decisão deles primeiro, mas, se fizermos isso, podemos acabar entregando a tarefa de matar o chefe para outros caçadores, e nossos lucros para o ataque de hoje diminuiriam muito. As expressões dos caçadores se contraíram. O rosto de Park endureceu mais do que o de qualquer outra pessoa, pois ele precisava de muito dinheiro para a gravidez de sua esposa. Os cuidados pós-parto consomem muito dinheiro hoje em dia, sabia? Nesse ritmo, não faria sentido ele arriscar a vida para participar desse ataque. É por isso que eu preferiria que cuidássemos do chefe antes de deixar esta masmorra. Então, o que vocês acham? Os caçadores caíram em profunda contemplação. Reticências. A verdade era que ninguém aqui conseguia descobrir a situação atual e, portanto, sua segurança não podia ser garantida. No entanto, a dificuldade desta masmorra em particular provou ser muito baixa. Então, a masmorra escondida ali dentro também não deve ter sido tão difícil. Song tossiu para chamar a atenção de todos para si. Já que temos 17 pessoas aqui, vamos colocar isso em votação, ok? Uma vez que a decisão foi tomada, ninguém reclama. Então, que tal? Outros assentiram com a cabeça após ouvir a sugestão de Song. Ninguém discordava dele. Eu voto para seguir em frente. Song levantou a mão. E então, outros caçadores começaram a levantar as mãos, um por um. Eu também. Conte comigo também. Park foi o primeiro a levantar a mão, seguido logo depois por Kim e alguns outros caçadores. É claro que também havia muitos que discordavam. Vamos voltar. Acho que seria melhor esperar pela decisão da associação. Os dois lados opostos estavam empatados e, no final, os votos finais foram para Jin Woo e Ju Hui. Desculpe. Ju Hui fez uma reverência a Song e acrescentou seu voto ao acampamento de retirada. E assim, a contagem de votos para ir em frente e recuar foi de 8 para 8. Um impasse. Song perguntou em seguida ao hesitante Seong Jin Woo. E você, Sr. Seong? Agora tudo dependia da decisão de Seong Jin Woo. Os dedos de Jin Woo agarraram firmemente o cristal mágico de nível I em sua mão enquanto ele olhava ao seu lado. Ju Hui estava balançando a cabeça para ele. Parecia que ela estava profundamente preocupada. Na verdade, Jin Woo também estava preocupado internamente. Agora, normalmente, ele nunca tentaria assumir nenhum risco desnecessário. Não só lhe faltava habilidade para isso, mas também não era corajoso o suficiente.
No entanto, Jin-Woo tinha uma irmã mais nova que estava prestes a se tornar uma estudante universitária nos próximos meses. Não tenho dinheiro guardado. Atualmente, Jin-Woo tem 24 anos. Ele estava em uma idade em que deveria estar se concentrando em suas atividades acadêmicas, mas desistiu desse sonho porque, bem, ele não tinha dinheiro. Ele com certeza não queria que sua irmãzinha passasse pelo mesmo sacrifício, pela mesma dor que ele passou. Agora, cada centavo era precioso para ele. Não era só o Mr. Park que precisava de uma grande pontuação hoje. Jin-Woo levantou a mão bem alto. Eu voto para seguir em frente. Foi então que ele ouviu um suave suspiro de resignação vindo do seu lado.